Olá pessoal, bem-vindo ao canal SS Estatística. Hoje nós vamos falar sobre distribuição Poisson, né? Essa distribuição Poisson é também uma família da distribuição das distribuições discretas, né? Nós já vimos em vídeos anteriores a distribuição binomial e então vamos ver hoje a distribuição de Poisson. Essa distribuição de Poisson ela é bastante utilizada também, tal qual a distribuição binomial, tá certo? Essa distribuição ela é usada, né, frequentemente para modelar o número de ocorrências, né, de um certo evento em um determinado período de tempo, um certo volume ou ainda uma certa área. Um exemplo prático disso aqui, por exemplo, seria eu contar o número de carros que passam num pedágio num determinado momento, né? O número de carros que passam num pedágio entre as 7 e 8 da manhã de um domingo, por exemplo. Então, esse tipo de ocorrência, né, esse tipo de variável, ela segue uma distribuição de Poisson, tá certo? Tudo bem, vamos a seguir. Bom, essa variável aleatória de interesse é uma contagem, né? Porém, diferente da distribuição de Poisson, agora o nosso interesse é o número, né, de sucessos em um intervalo contínuo de observação, ou seja, o intervalo de tempo, no caso lá do exemplo que eu dei, que é o caso do pedágio, né? No intervalo de tempo t contínuo, né, eu vou contar quantas ocorrências, né, aconteceram ali, tá certo? Ou seja, entre 7 e 8 da manhã, quantos carros passaram no pedágio, numa determinada cabine, por exemplo, tá certo? O intervalo contínuo t pode ser o intervalo de tempo, de área ou de volume, tá certo? Então, a diferença é que existe aqui um pouco de cuidado quando a gente for olhar isso aqui, porque eu estou contando dentro de um período contínuo, né? Período contínuo, só que é uma contagem, então por isso é uma distribuição discreta, tá certo? Ok, essa distribuição é dada por essa fórmula aqui, né? Essa aqui é a probabilidade, a forma de calcular a probabilidade dessa distribuição de Poisson, tá certo? O x aqui é o nosso número de sucesso designado, ou seja, quantos sucessos eu desejo, né? Tá? Essa mi, né? Ela é o que? Ela é o produto do lambda pelo t, onde o lambda é a média, né, de ocorrências num determinado período, né? Atenção aqui, porque eu gosto de usar esse produto porque ele facilita depois para a gente fazer o cálculo. Às vezes tem livros que usam o lambda, né, aqui na fórmula. Só que eu gosto de usar dessa forma porque quando o problema vem sempre com t igual a 1, tá certo? Só que geralmente o que é pedido, o t já não é mais 1. Então, quando o t é igual a 1, é lógico que esse mi vai ser igual ao lambda. Aí, tranquilo, ele cabe aqui. Porém, quando o t é diferente de 1, esse mi vai ser diferente do lambda. E aí o que acontece é que eu tenho que fazer essa conta antes para poder aplicar na fórmula, tá? Daqui a pouco, quando a gente ver alguns exemplos, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui, tá bom? Bom, isso aqui é a média, no caso, né? A variância dada por essa fórmula é lambda t, né? E o desvio padrão é a raiz da variância. Ok. A seguinte, olha, a exposição básica para a utilização desse modelo são, né? O que eu preciso ter para poder usar esse modelo? Ó, as condições do experimento permanecem constantes no decorrer do tempo. Isto é, a taxa de ocorrência é constante ao longo do tempo, tá certo? Então, por exemplo, como eu estava falando lá do horário, né? Então eu quero, suponha que entre 7 e 8 horas, todos os domingos, seja sempre aquela taxa de ocorrência que acontece. Então ali eu tenho uma distribuição de Poisson, onde essa taxa de ocorrência, né, ao longo do tempo, ela é constante, tá bom? Os intervalos de tempo são independentes, isto é, a informação sobre o número de ocorrências em um período nada revela sobre o número de ocorrências em outro período, ou seja, se passou determinado número de veículos no intervalo de 7 às 8, essa informação, ela não traz informação adicional para o período de 8 às 9, tá certo? É isso que ele quer dizer aqui. Tudo bem. Importante, no primeiro momento, né, olha, chamando a atenção aquilo que eu já falei no outro slide lá. No primeiro momento, esse mi é igual a lambda, pois o problema revela a média para um dado t, tá certo? Vai ser sempre assim, vou dar um t que vai ser sempre 1, aí esse mi vai ser a própria média.
que inicialmente é tomado como referência, ou seja, o t igual a 1. Porém, o problema geralmente solicita probabilidades para t diferente de 1. Daí, para aplicarmos a fórmula de Poisson, deveremos fazer μ igual a lambda t, né? Tá ok. Então, essa aqui é a fórmula, né? Que seria a fórmula aqui inicial, né? Mas aí eu chamando μ de lambda t, então eu consigo fazer, chamando isso aqui de μ, né? Consigo reduzir a fórmula para esse formato aqui, tá ok? Bom, agora vamos ver alguns exemplos de aplicação para a gente entender melhor como é que se aplica isso aqui na prática, tá? Bom, exercício 1. O Departamento de Polícia recebe em média 5 solicitações por hora. Olha só, por hora. Então o T aqui é 1, né? Por hora, né? Qual a probabilidade de recebermos 2 solicitações em 1 hora? Ok. Selecionado aleatoriamente. Então vamos lá. Solução. O X que eu quero é 2, né? O lambda aqui é 1, é 5, né? Tá aqui, ó. Foi dado aqui. Lambda é 5. E o T, que é o período em tempo desejado, é 1, né? Ele está pedindo também 1 aqui, ó, em 1 hora. Então, tá beleza, né? Agora, imagina que ele tivesse pedido, por exemplo, em 2 horas aqui. Aí já não ia poder usar direto assim, ó. Aqui ficou tranquilo, ó. O μ fica igual ao lambda. Por quê? Porque o T é 1, né? Então, tudo bem. 5 em 1 hora, né? 5 por hora. Então, é 5 mesmo aqui. 5 vezes 1 deu 5. Como é que fica, então, a resolução disso aqui? Ó, aplicando a fórmula, né? Nós teremos o quê, ó? P de x igual a 2 vai ficar 5 elevado a 2, que é o x, né? Aqui. E, né? Exponencial de menos 5, tá? Sobre 2 fatorial. Essa continha aqui vai me dar 0,08422, o que me dá 8,42%. Tranquilo? Essa aqui, né? Bem tranquilo, não deu muito trabalho, porque, na verdade, esse t aqui é igual ao t da referência. Ok, vamos ver exemplo agora onde isso muda um pouco, tá? Ó, a experiência passada indica que o número de médio de 6 clientes por hora param para colocar gasolina numa bomba. Qual é a probabilidade de 15 clientes pararem em 2 horas? Ó, aqui o T mudou. O período agora não é mais 1 hora, são 2 horas. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vamos lá. X é 15, que é o meu interesse, né? O lambda continua sendo 6, que é 6 clientes, né, por hora. Porém, agora o período é 2 horas. Então, o meu μ, ele vai ser 6 vezes 2, vai ser 12, e não mais 6. Tá certo? E aí, aplicando a fórmula, né? 12 elevado a 15, que é o meu x, né? Aqui tá errado, né? É x igual a 15. Não sei porque que eu escrevi 8 aqui. 15. E elevado a menos 12, né? Que é o μ, sobre 15 fatorial. Fazendo essa continha aqui, eu vou obter, então, 6,55%. Tá certo? Então, mais uma vez, só prestar atenção aqui no período que é pedido no problema, tá? É sempre isso aqui que pega muita gente de calça curta aqui. Prestar bem atenção qual é o período, o que eu estou fazendo com o período. E aí eu aplico essa fórmula aqui. Aí dá sempre certo se eu aplicar essa fórmula aqui, tá, gente? Tudo bem? Bem, se você já não é assinante ainda do meu canal, você pode clicar aqui nesse link e assinar o canal para você receber outras aulas que vão estar posteriormente postadas aqui nesse mesmo canal, né? Você também, se você tiver interesse em outra distribuição de probabilidade, você vem aqui no link da direita e se inscreve não, e navega no nosso eu tenho uma playlist, né, só com distribuições, entendeu? Lá você vai achar distribuição binomial, distribuição normal e etc.